E aí, meus professores, beleza? Vamos iniciar o nosso curso de formação de professores. E, particularmente, é um curso que eu adoro ministrar para vocês. Para todas as pessoas do Brasil que fazem o curso com a gente. Por quê? Eu acredito que o conhecimento tem que ser transmitido. E nós aqui do Sistema X acreditamos que a gente pode transformar vidas através da educação. Fazer com que vocês se tornem professores, assim como eu, e professores de xadrez, que é esse esporte que eu sou fascinado, que aprendi com meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, para mim é encantador. Então podem ter certeza que eu vou passar o máximo de conhecimento possível, não só eu como o Leandro, para tornar vocês excelentes professores de xadrez. Nos nossos módulos, nós vamos sempre trabalhar o tempo, ou seja, o tempo que a gente vai gastar na teoria. Vamos trabalhar também a quantidade de aulas que nós devemos trabalhar em cada tempo, em cada módulo, né? Levando em consideração que, às vezes, vai ter uma turma ou outra que você vai gastar menos aulas naquele conteúdo ou vai gastar mais aulas naquele conteúdo. Mas a gente vai estar sempre falando sobre isso nos módulos que a gente vai trabalhar. Vou falar também para vocês como ensinar algum movimento, alguma peça, algum conteúdo. Sempre eu vou falar o como ensinar. Vou mostrar para vocês os principais erros que os alunos cometem. E vamos mostrar também aqui jogos adaptados que a gente pode trabalhar em cima de cada conteúdo. Ou seja, ele está aprendendo um conteúdo, ele vai ter um joguinho para trabalhar aquele conteúdo. Ok? Então vamos ao nosso primeiro conteúdozinho. A gente vai falar sobre o jogo de xadrez. Vou falar para vocês com uma linguagem do 1º ao 5º ano e também vou falar para vocês uma linguagem para a gente usar no Fundamental 2, né, a partir de 11 anos de idade, até o ensino médio. Para os adultos, quem for ensinar um dia para um adulto, pode adaptar essa do Fundamental 2 e do ensino médio para a linguagem mais do adulto, para o mundo corporativo, que vai ficar muito tranquilo de vocês ensinarem, tá? Primeira aulinha do ano. Os alunos não conhecem xadrez, não sabem nada de xadrez. Eu quero apresentar para eles o jogo de xadrez. Muito legal, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, eu levar esses alunos para a quadra da escola, ou para o pátio, ou para um jardim, para algum lugar fora da sala de aula, montar um círculo e contar a história do Cissa. A história do Cissa é fantástica. Na nossa aula ao vivo eu vou contar ela para vocês. Tá? Aqui é só para a gente exemplificar o tempo de execução que a gente vai gastar, a parte teórica de apresentação das peças. Nesse momento, quando a gente está falando da historinha do Cissa, a gente está começando a trabalhar regras. E é muito importante começar a trabalhar regras. Não estou falando de regras do xadrez, regras específicas. Encostou a mão na peça, tem que jogar com ela. Não, nada disso, nada técnico. Estou falando de regras simples, como antes de começar uma partida de xadrez, a gente olha no olho do nosso adversário, a gente estica a mão, a gente cumprimenta ele e fala para ele, bom jogo. E quando o jogo termina, a gente estica a mão, normalmente quem perdeu, olha no olho do seu adversário de novo e fala, parabéns. Por que a gente olha no olho do adversário? Eu gosto muito de falar isso com os alunos, porque a gente está trabalhando o respeito ao seu adversário. Na vida a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Eu aprendi quando eu era pequeno. E toda vez que alguém esticava a mão para me cumprimentar, eu olhava no olho dessa pessoa e falava bom dia, boa tarde ou boa noite. E isso é muito importante para trabalhar o respeito, tá bom? A gente trabalha muito no xadrez o respeito com eles. Então vamos lá. Tempo de execução dessa primeira aula. Essa parte teórica. 20 minutinhos. Tá excelente. O que a gente vai fazer? Contamos a história do Cissa. Vamos lá, estamos no Fundamental 1, 1º ao 5º ano. Contamos a história do Cissa. Os alunos vão falar alguma coisinha, vão querer contar uma historinha no meio, a gente vai intermediar essas emoções aí. Vai escutar um pouquinho, e aí vai sempre pegando o gancho para voltar para o xadrez e a gente conduzir essa aula tranquilamente. Acabamos de contar a história do Cissa. Se a gente, contando a história, apresentou as peças, é bacana, eu adoro fazer isso. Caso você não teve essa habilidade, não teve essa percepção, depois você apresenta a peça para eles. E eu vou apresentar para vocês aqui agora. Essa apresentação das peças
ser igual, tanto do primeiro ao quinto ano, Fundamental 1, quanto do Fundamental 2 e médio. Da mesma maneira. Primeiro nós vamos falar dos trabalhadores, dos soldados, das peças que a gente tem mais no jogo de xadrez. E aí vocês vão apresentar para eles o peão. Essa pecinha bonitinha aqui, eu acho o peão a peça mais bonita que tem no jogo de xadrez. E ela é muito bacaninha, é a menor de todas, e elas ficam posicionadas na frente do castelo. Por quê? A gente representa muitos peões como os nossos soldados, os nossos trabalhadores. Eu adoro usar essa referência. Os nossos peões, no formato online deles, e que a gente também vai ver nos livros, eles são essas pecinhas aqui, ó, aqui os peões brancos e aqui os peões pretos. Até parece um pouco, né? Se a gente pegar aqui, ó, a imagenzinha dele e olhar aqui, parece um pouquinho. Logo depois que eu apresentei os peões e falei o que eles são, o que eles representam, vamos apresentar para eles os cavalos. Os cavalos eu até gosto de brincar com Fundamental 1. Eu falo muito assim, ó, vou apresentar uma peça para vocês que eu duvido que vocês sabem qual que é. Quando eu mostro o cavalo, todo mundo grita, é o cavalo, isso, aquilo. Aí eu falei assim, eu pensei que era um elefante. E aí não é. E aí eles adoram, eles dão risada. É muito legal isso do primeiro ao quinto ano. Quando a gente ensina do sexto ao médio, a gente pode associar as peças a como começou o jogo de xadrez. A teoria mais aceita, que é o xadrez, veio da chaturanga, que era um jogo indígena, que o xadrez antigamente tinha navios, o xadrez tinha elefantes. Então a gente pode levar um pouco para o lado da história, para a gente fazer uma associação do xadrez com a história. Muito bacana, tá? Aqui o nosso cavalinho. E aqui o cavalinho no formato que a gente vai ver nos livros e na internet. Tá? Observa que aqui as peças já estão no lugar delas. Depois eu vou até contar para vocês como que um aluno do Fundamental 2 e do médio consegue montar um tabuleiro de xadrez sem saber jogar xadrez. Tá? É bem tranquilo. Depois do cavalo, eu ensino o bispo. Bispo, gosto muito de associar a igreja, falar sobre a igreja. Com o ensino Fundamental 2, a gente pode fazer associação ao poder da igreja, principalmente na Idade Média, e quando o xadrez ganhou esse formato. O xadrez é um jogo milenar muito antigo. E então dá para trabalhar muito essa parte da história com a igreja, com o poder dos bispos, que eram os conselheiros dos reis. Então é bacana fazer essa associação. Com os pequenininhos, Fundamental 1, quando a gente vai ensinar o bispo, a gente tem que contar um monte de coisinha, contar do chapeuzinho do bispo, contar que esse risquinho que ele tem aqui, ó, para representar esse chapéu que os bispos usavam, falar dos padres, falar de igreja, de uma maneira mais infantil, com teatrinho, sempre tá usando esses teatrinhos dentro da sala de aula com Fundamental 1, perfeito, funciona super bem, tá? Acabamos de ensinar o bispo. Vamos para a torre. Deixa eu mostrar o bispo aqui para vocês. O bispo aqui, ó, ele fica do lado da dama e do lado do rei. E essa peça aqui, que é a parte de cima, é pontudinha assim. Ele lembra o chapéu dos bispos mesmo. Acabamos de ensinar o bispo, vamos para a torre. Eu sempre mostro, antes de eu falar o nome da peça, eu mostro para os alunos e pergunto para eles o nome das peças. Eles saem falando vários nomes. E aí, quando eu mostro essa torre aqui, a maioria fala castelo. Não deixa de estar... Não está errado, né? Parece um castelinho mesmo, mas é porque eles associam a torrezinha a um castelo. Mas aí a gente fala que é torre. E vocês vão perceber que vira e mexe eles vão falar castelo até eles entenderem mesmo que é torre. Mas tranquilo, não tem problema eles falarem castelo. Devagarzinho eles vão acertando. Isso no Fundamental 1. Fundamental 2 é mais fácil. O que a gente faz no Fundamental 2 e médio? Associa essas torres. Lembra com eles dos filmes de guerra que eles já viram? Onde que as torres ficavam no castelo? O que ficava em cima das torres? Os arqueiros. Faz essa associação. Associa com coisas do dia a dia deles. Eu falo muito e vou falar, vocês vão escutar isso o tempo inteiro durante o curso. Toda vez que a gente ensina alguma coisa e a gente leva para o lado da emoção, para o lado da vida da pessoa, ela não esquece nunca mais. Então, se a gente pegar e sempre associar com alguma coisa que ele viu, alguma coisa que ele participou, alguma coisa que ele brincou, não vai esquecer nunca mais. Isso pode ser uma criança,
um jovem ou um adulto tranquilamente vai ter um sucesso tremendo no aprendizado. Xadrez não é difícil. Inventar essa história para todo mundo acreditou. Não é difícil. A gente só precisa ensinar ele de maneira lúdica, de maneira ligada à emoção, de maneira fácil e tranquila. Não o xadrez técnico, aí é difícil. Então a gente aqui não quer trabalhar o xadrez técnico, o xadrez pedagógico, o xadrez como ferramenta pedagógica. Assim, o xadrez fica fácil. Vamos sair agora da nossa torre, né? E vamos para as duas principais peças do jogo de xadrez, né? As duas mais famosas, que são a dama e o rei. Olha a diferença das duas. Eu gosto de mostrar as duas juntas, porque o rei sempre tem uma cruz em cima. Esse meu rei aqui está até um pouquinho diferente, a cruz dele. Mas se vocês observarem aqui, ó, no tabuleiro, ó, o rei sempre tem a cruz em cima. E a dama, ela, na peça que a gente pega mesmo, ela tem essa bolinha em cima aqui assim. E nos tabuleiros de xadrez, nossa dama, ela vai ter essas bolinhas pequenininhas aqui, exemplificando a coroa dela, tá? O rei, eu adoro falar isso, eu uso muito o exemplo do rei e da dama, falando dos nossos pais, da diretora da escola, da professora na sala de aula, do presidente da república, de pessoas que têm alguma liderança, para falar que o rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Então é bem bacana a gente usar isso. Pode usar o exemplo que vocês quiserem. Às vezes está tendo uma demanda na sala de aula, teve uma demanda diferente, pode usar aquela demanda lá para exemplificar o rei como a peça mais importante do jogo de xadrez. E a dama, eu falo para eles que é a melhor peça do jogo de xadrez, eles vão aprender depois o movimento da dama, mas a dama também é muito parecida com o rei, ela é muito importante no jogo de xadrez. Tá bom? Assim, ensinamos todo o movimento dessas peças. O movimento não, apresentamos todas essas peças. E agora, já falei um pouquinho dos erros, né? Quais os erros principais que eles vão cometer? Chamar a torre de castelo, chamar o bispo de bisco, com C, eles falam muito isso. Chamar a dama de rainha, não é um erro chamar a dama de rainha, mas a gente chama a dama porque na hora de escrever uma partida de xadrez, rei começa com R, rainha começa com R, ficaria confuso. Por isso que usa o R para o rei e o D para a dama. Então, erros que eles podem cometer são esses, tá? Cavalo eles não vão errar. Peão, eles vão falar pino. Muitas das vezes eles vão falar pino. Eles vão falar soldado, tá? Até eles falarem peão. E eles não vão falar peão não, eles vão falar peão, com I, tá? Mas na hora de escrever no quadro, só lembrar que é com a letra E. E comentar com eles, na hora de falar parece peão mesmo, mas é com a letra E e tudo. Erro tranquilo, é isso que eles vão cometer de erros. E jogos que a gente pode usar, a gente tem que pensar que em jogos que vão trabalhar, por exemplo, eles conhecerem as peças de xadrez. Então, no Fundamental 1, a gente tem, por exemplo, aqui no Sistema X, a gente tem um baralho de xadrez. A gente pode jogar aquele jogo da memória que a gente jogava quando a gente era pequeno. Todo mundo já deve ter tido um jogo da memória do Mico, por exemplo. E eu já tive. Mas é um tempinho atrás, não muito. E vocês podem também, com o Fundamental 1, inclusive é o que eu faço, na primeira aula de xadrez deles, eu coloco eles para desenhar. Eu dou uma folha para cada um, pego 2 jogos de peças, só 2, boto na mesa do professor. 2 jogos para eles trabalharem, emprestar para o amigo, trocar aquela experiência de uma peça e outra. Então eles vão entregar essas peças para os amigos, vão acabar de desenhar deles, vão levantar, vão colocar na mesa, eles vão aprender a esperar o amigo estar pegando na frente, eles vão aprender a trocar com o amigo, vão fazer um trabalho em equipe que já vai começar a trabalhar regras com eles na sala de aula. Isso vai ajudar a gente no processo de ensino-aprendizagem. Esse desenho do Fundamental 1, eles podem levar para casa. Se você quiser, fala para eles levarem para casa, mostrar para os pais, pega depois de volta, no final do ano, pede para eles desenharem de novo, para vocês poderem depois comparar um desenho com o outro. Bacana, dá super certo, é legal eles verem a evolução, a família também vê a evolução na parte motora ali do aluno, tá? Agora, no Fundamental 2, desenhar a peça já não vai ser tão legal, não vai ser uma coisa tão atrativa. Então, o que vocês podem fazer? Conversar sobre jogos de tabuleiro, sobre a importância dos jogos de tabuleiro, sobre os benefícios do xadrez para a vida deles.
eles não vão jogar nessa primeira aula. O jogo da memória, se você quiser fazer com Fundamental 2, não tem problema. Eles vão trabalhar a memória ali, eles vão jogar, não vão achar ruim. Mas o desenhar já não cabe tanto. Acho que já não é tão legal. Mas se você quiser trabalhar, tudo bem, sem problema. Mas eu sugiro conversar, falar dos benefícios do xadrez, fazer um bate-papo com eles, botar eles para falarem muito sobre os benefícios, porque o principal objetivo não é tornar um campeão de xadrez. Eu como professor, vocês como professores, eu tenho certeza que vocês não querem ter um campeão mundial de xadrez. É lógico, se vier, é muito bom. Mas o principal objetivo nosso, e eu acredito que de vocês também, é fazer com que o xadrez auxilie aquele aluno a ser uma pessoa melhor. Os benefícios do xadrez ajudem ele na vida dele. Não só na vida escolar, mas na vida profissional, na vida familiar, no convívio com as pessoas. Então, a gente acredita muito nisso, e eu sei que vocês acreditam também. Então, esse bate-papo com Fundamental 2, com médio ou com adulto, é muito legal. E para finalizar agora, falei com vocês que eu ia falar sobre como uma pessoa do ensino médio, talvez Fundamental 2, consegue montar um tabuleiro de xadrez sem saber jogar xadrez. Primeira coisa que você vai falar para eles. Vamos lá, os soldados da batalha, aonde que eles ficam? E aí eles já vão falar, ficam na frente, na linha de batalha. Colocamos aqui os soldados. Quando a gente fala de filmes que a gente já viu de guerra, as torres elas ficam normalmente nos cantos do tabuleiro ou no meio? Aí eles vão falar, ficam nos cantos. Então vai botar as duas torres nos cantos. O rei e a dama, que são os donos do castelo, eles ficam nos cantos ou eles ficam no meio do castelo, lá atrás, para poder olhar tudo, para poder comandar tudo? No meio. Então eles vão colocar o rei e a dama no meio. O que pode acontecer é que eles errarem a posição do rei e da dama. Mas aí a gente até brinca, fala que a dama ela é muito preocupada com a moda, né? Que ela usa um vestido preto e fica na casa preta. A dama branca usa um vestido branco e fica na casa branca. Mas essa é só uma brincadeirinha para ficar mais fácil. Mas eles podem errar só essas duas. E aí vocês vão se lembrar, na Idade Média, quem era muito importante? A igreja. No xadrez, quem que representa a igreja? Os bispos. Então, vamos colocar aqui os bispos ao lado do rei e da dama. E aí só sobrou uma casa e vai entrar o cavalo, que representa os cavaleiros na batalha. E aí vão colocar os cavalos nesse lugar que sobrou. Viu? É fácil. Qualquer pessoa que não sabe jogar xadrez e pensar um pouquinho, lembrar da história, consegue montar um tabuleiro de xadrez. Tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre o tabuleiro em si, as casinhas do tabuleiro, como achar, diagonais, colunas, linhas. Tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima aula